A pregação da palavra de Deus, conforme vista por Martim Lutero, não é um ato meramente intelectual ou didático. Ela ultrapassa a simples transmissão de informações, buscando atingir as profundezas da condição humana, desafiando sua autossuficiência e trazendo uma nova visão sobre a vida, a fé e a salvação. Para Lutero, a palavra pregada tem um poder transformador que vai além de uma mera palavra de conforto ou moralismo. Ela confronta e, ao mesmo tempo, oferece uma nova identidade, transformando a vida de quem a recebe. Antes de continuarmos, poderia curtir esse vídeo e nos ajudar a chegar à marca de 200 curtidas. Essa é a única maneira do algoritmo entender que a palavra de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder orações exclusivas para a sua vida, disponíveis em todas as sextas-feiras. Esse é o seu momento com Deus, e você pode ajudar a chegar em mais pessoas, mas é claro que se você não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos ao vídeo. A teologia luterana parte de uma premissa essencial: a palavra de Deus tem poder. Para Lutero, a palavra não é apenas uma coleção de verdades morais ou filosóficas. Ela é uma força criativa e transformadora que, ao ser pregada, cria uma nova realidade. Assim, a pregação não é simplesmente um ato de transmitir informações sobre a Bíblia ou um esforço para entreter uma audiência. A pregação tem uma função profundamente séria e urgente. Ela deve desmascarar a tendência humana de buscar justificação diante de Deus por meio de seus próprios esforços e, em vez disso, apontar para a justificação que vem de fora, em Cristo. Essa perspectiva sobre a pregação é uma característica distintiva de Lutero. Para ele, a pregação deve ser uma exposição da realidade do ser humano diante de Deus. O pregador não deve apenas ensinar ou dar conselhos, mas deve expor a condição humana como pecadora e necessitada da graça de Deus. Lutero nunca viu a pregação como algo neutro ou distanciado da vida real. Ela deveria, antes, ser uma ferramenta que confrontasse a realidade de quem a ouve. O foco de Lutero está no fato de que a pregação da palavra, conforme a Escritura, não é apenas uma questão de transmitir conteúdo intelectual. A palavra de Deus é um evento. Ela não é uma coisa passiva ou sem consequências. Ao ser pregada, a palavra cria uma nova realidade para aqueles que a ouvem, uma nova forma de ver a vida, de compreender a identidade humana e a relação do homem com Deus. Um dos pontos mais profundos e complexos da teologia luterana é a distinção entre a lei e o evangelho. Lutero sustenta que a palavra de Deus não pode ser reduzida a um simples conjunto de normas morais ou espirituais. A palavra é, em sua essência, um confronto com o ser humano. Ela apresenta uma realidade que desafia a nossa compreensão comum de moralidade, justiça e até mesmo identidade. A lei de Deus exige perfeição e aponta para nossa falha diante de Deus, enquanto o Evangelho revela a solução oferecida por Deus na pessoa de Cristo. Lutero argumenta que a lei de Deus tem uma função clara e necessária. Ela deve expor a falha humana e destruir qualquer pretensão de autojustificação. O pregador da palavra não pode ceder à tentação de suavizar a exigência da lei. Ao contrário, ele deve apontar de forma clara e incisiva o abismo entre a santidade de Deus e a realidade do pecado humano. A lei não deve ser usada como uma simples ferramenta pedagógica ou moral, mas como uma ferramenta de destruição da autossuficiência humana. O papel do pregador, então, é primeiramente destruir qualquer confiança que o ouvinte possa ter em sua própria capacidade de alcançar justiça diante de Deus. O pregador deve expor as profundezas da falência humana, a fim de que o ouvinte se veja em uma posição de total dependência da graça de Deus. Só após essa destruição da autossuficiência, Lutero acredita que a boa nova do Evangelho pode ser recebida de maneira plena e eficaz. O Evangelho, para Lutero, não é um convite para melhorar ou transformar a si mesmo, mas uma boa notícia de que Cristo fez tudo por nós. Ele cumpriu a lei que nós falhamos em cumprir. Ele morreu a morte que nós merecíamos. O Evangelho revela a justiça de Deus que é dada gratuitamente, através de Cristo, e é recebida pela fé.
O papel do pregador, portanto, não é apenas transmitir essas informações, mas também transformar os corações, conduzindo-os ao desespero da lei, em seguida, revelando-lhes a esperança e o consolo do Evangelho. Uma das implicações mais profundas da pregação da Palavra de Deus é a maneira como ela desafia a identidade humana. Lutero acreditava que o ser humano, em sua natureza caída, estava inclinado a se ver como autossuficiente e capaz de moldar sua própria identidade. A Palavra de Deus, contudo, desafia essa concepção. Ela revela que não somos os mestres de nossas próprias vidas, mas criaturas sujeitas ao Criador. A verdadeira identidade humana não está em nossa capacidade de nos definir, mas em nossa relação com Deus. Esse desafio à identidade humana é evidente em muitos aspectos da vida cristã. Lutero usou, por exemplo, a questão da homossexualidade no contexto contemporâneo como um exemplo de como a Palavra de Deus pode confrontar a identidade de uma pessoa. O ensino bíblico sobre o pecado e a moralidade não é apenas uma lista de comportamentos que são errados, mas um desafio fundamental à nossa compreensão de quem somos. A Palavra de Deus nos diz que não somos donos de nossas próprias vidas e que, para encontrarmos nossa verdadeira identidade, precisamos nos submeter ao Criador. Lutero também reconhecia que a pregação comunitária tem um papel único nesse processo de transformação. Em sua época, a maioria da população era iletrada e não tinha acesso direto à Bíblia. A pregação comunitária da palavra era, portanto, um meio vital de se confrontar com a Palavra de Deus. Mais importante, Lutero acreditava que a Palavra de Deus, quando pregada externamente, tinha o poder de confrontar e transformar de maneira mais profunda do que qualquer leitura individual da Bíblia. A palavra pregada não é apenas um conhecimento passivo, mas uma força ativa que cria uma nova realidade para o ouvinte. Lutero via a Palavra de Deus como um meio de transformação que vem de fora de nós. A pregação da palavra não é algo que podemos fazer sozinhos. Ela deve ser mediada por outro ser humano, alguém com a autoridade dada por Deus para proclamar essa palavra. Nesse sentido, a palavra é externa, pois ela vem de fora de nossa própria experiência ou compreensão. Lutero vê isso como uma forma de quebrar a resistência humana à graça de Deus, já que o ouvinte não pode simplesmente escolher ouvir a palavra. Ela vem a nós, através do pregador, de uma forma que não está filtrada pela nossa mente pecadora. A transformação que vem através da palavra externa pregada é um aspecto fundamental da teologia luterana. Lutero acreditava que, através da pregação, o Espírito Santo trabalha para criar fé no coração do ouvinte. Essa fé não é uma capacidade humana, mas um dom dado por Deus. A palavra de Deus não se limita a ensinar ou informar, mas é um meio de criação, que gera fé e transformação na vida do cristão. Lutero foi, sem dúvida, um dos maiores exemplos de como a palavra de Deus pode transformar tanto indivíduos quanto sociedades. Em seus sermões e escritos, ele frequentemente enfatizava que, embora ele tivesse pregado, escrito e ensinado, foi a palavra de Deus que fez a reforma. Ele acreditava que a verdadeira reforma não dependia de ações humanas ou da força de um movimento político, mas da força transformadora da palavra de Deus. Lutero afirmava com frequência que ele não tinha feito nada para derrubar o papado. Ele apenas pregou a palavra, e foi a palavra que causou a mudança. Essa ênfase na palavra de Deus como meio de transformação social e espiritual é um dos aspectos mais notáveis da Reforma Protestante. Lutero acreditava que a Igreja deveria ser reformada não por ações externas ou políticas, mas pela simples pregação da palavra de Deus. Quando a palavra é fielmente pregada, ela tem o poder de transformar não apenas os indivíduos, mas também a sociedade como um todo. Em última análise, a teologia luterana da palavra de Deus nos ensina que a verdadeira transformação cristã não vem de dentro de nós mesmos, mas da palavra de Deus, que vem de fora e nos confronta em nossa falha, nos condena e, finalmente, nos oferece a graça de Deus em Cristo. A pregação da palavra é o meio pelo qual essa transformação acontece, e a vida cristã é centrada na constante recepção dessa palavra. Portanto,
Para Lutero, pregar a palavra não é uma tarefa simples. É um ato de confronto, mas também de graça. O pregador tem a responsabilidade de não apenas ensinar, mas também de destruir as falsas esperanças e autossuficiência dos ouvintes, apontando-os para a justiça de Cristo. E, assim como Lutero fez, devemos reconhecer que a palavra de Deus, pregada com fidelidade, é o único meio verdadeiro de transformação tanto pessoal quanto comunitária. Antes de terminar e nos despedir, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!